Olá, torcedor, torcedora da Portuguesa. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Corneta Rubro-Verde, um quadro novo aqui do Insta Rubro-Verde, um quadro que a gente fala, emite opinião, mas também informa, que é o principal objetivo aqui do Insta Rubro-Verde. A gente já fez um com o Adão Júnior, ficou fera demais. Se você quiser conferir, tá lá na nossa playlist, tá no nosso canal. Então, vale a pena demais. Mas depois desse vídeo, que é importante. Antes de chamar aqui nossos companheiros, nossos convidados de hoje, quero avisar para você se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativa o sininho, é importantíssimo. O Insta Verde tem a meta de chegar até 1.000 inscritos até o Paulistão. Você tem que ajudar a gente nessa, fechou? Quero chamar aqui para a tela nosso companheiro, nosso colaborador, Vinícius Piazza. Boa noite, Vini, tudo bom? Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. Eu não sei se vai ser dia, tarde, noite, enfim. Aqui tá noite, né? Então eu vou dar boa noite. Bom tá de volta, né? Fazia um tempinho que a gente não fazia um conteúdo aí, mas tem bastante coisa pra gente comentar. Até antes de chamar nosso convidado misterioso, quero pedir desculpas aqui pro pessoal que está assistindo a gente. A gente falou que ia trazer um pouquinho mais de rotina esse quadro aqui, o Corneta Rubro Verde. Pela correria do dia, acaba que não tem tanto, mas a gente tenta encaixar assim sempre que der, fechou? Mas agora, Vini, antes de nada, a gente precisa falar. O cara é fera. O cara é fera. É do Netlusa. Escreve. Joga também. Jogou a Lusa Cup. O cara é fera. Então, vem pra tela, Bruno Lucena. Boa noite, Bruno. Boa noite, Arthur. Boa noite, Vini. Boa noite a todos aí que acompanham o Insta Rubro Verde. Primeiramente, parabéns aí pelo projeto. Já há bastante tempo que eu acompanho aí. Primeiro foi no Instagram, agora no YouTube também. Sempre que eu posso, faço questão aí de deixar o comentário, deixar o like sempre. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece também pela participação. Mas quero saber, já emendando da Lusa Cup, fez o golzinho na Lusa Cup? Não fiz. O resultado ele acabou sendo um mero detalhe, né? Valeu de novo pela experiência. No ano passado eu tinha sido sorteado para participar, só joguei no CT. Dessa vez eu fui agraciado com essa sorte aí de poder jogar agora no Canindé no sábado, né? Mas o meu time perdeu na etapa do CT. Importante é jogar. Vamos falar de Exatamente. bola? Bola Bora, rolando no CT? com Bom, certeza. no CT que o Bruno Lucena deu aulas, no, o Fábio Matias, técnico da Portuguesa, novo técnico da Portuguesa, técnico de 46 anos, foi apresentado no CT recentemente. O Fábio chegou a jogar, não, mas treinar equipes da Série A, que é um Juventude, ainda nesse ano de 2025. O contrato que o Fábio fez com a Portuguesa vai durar até o Paulistão de 27, um contrato até mais longo do que o próprio Cauê de Almeida estava aqui na Portuguesa, né? Junto com o Fábio, vai agregar à sua comissão técnica o Lucas Oliveira, que acompanhou ele desde o Atlético Goianiense, Juventude, Curitiba, todo esse processo do Fábio tá junto o Lucas. O Fábio já passou por clubes como o do Esportivo Brasil, Grêmio Internacional, Figueirense, Flamengo. Esses de base é verdade, mas também Botafogo, que montou a base ali do time da Libertadores, Curitiba, Juventude e, claro, o último trabalho dele, o Atlético Goianiense, pela Série B. Antes de palpitar mais aqui sobre o Fábio, falar mais um pouquinho da carreira dele, queria saber de vocês, o que vocês acharam do Fábio, a primeira impressão que ficou com a apresentação dele. Olha, vamos lá. Quando ele foi anunciado, sinceramente, foi uma surpresa pra mim, porque acho que dos nomes que estavam sendo especulados, eu não lembrava de ter rolado o nome dele ali no meio, né? Não acho uma má escolha, sinceramente. Claro, naquele momento que é anunciado, você ainda fica meio, pô, mas quem que é? E quando você vai atrás, você acaba dando uma olhada na carreira, olhando os trabalhos dele. Eu acho que ainda foi uma aposta da parte da diretoria, eu acho que você ainda vê uma aposta, porque, claro, um técnico novo, é um técnico que tá começando a carreira ainda, mas eu acho que é uma aposta melhor e mais consolidada do que foi a anterior, né? Porque você pega o anterior, tinha tido um trabalho, tinha sido na América, sempre foi auxiliar, mas o Fábio ele tem
uma construção como técnico mesmo, né? Ele fez um trabalho de base muito bom no Inter, se não me engano, foi muito bem na Copinha, né? Em outros trabalhos de base do Figueirense, por exemplo. Então ele vem tendo uma construção. Quando ele vira efetivo no Botafogo, ele faz um bom trabalho no período que ele fica ali como interino, né? Na pré-Libertadores, enfim. E depois ele vai arrumando o caminho. Uma coisa que eu achei bem legal na coletiva, que a gente estava presente, né? Foi quando ele falou que ele já percebeu que o estilo dele é pegar um projeto pronto e não apagar incêndio, que nem ele falou. Quando ele assumiu o Curitiba Atlético Goianiense, ele não teve resultados tão bons. Mas quando ele pegou o Botafogo ali no começo e pegou o Juventude, ele teve sim um resultado bom. Ele salvou o Juventude no passado, esse ano deu uma trupicada ali no Brasileiro, foi bem no Gaúcho, mas você vê que é um técnico que aparentemente ele gosta dessa ideia de um trabalho mais construído, né? Que é o que a Portuguesa vai precisar mesmo, né? Vai precisar reformular um elenco, construir um novo projeto para o ano que vem. Da minha parte, em relação à escolha dele, eu tive duas sensações aí de bate-pronto. A primeira de todas, ela teve um viés cético, né, em todos os sentidos, mais por conta dessa ressaca, vamos chamar assim, da eliminação da Portuguesa recente ainda, né? Agora a gente já está indo para o segundo mês, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas depois, até mesmo avaliando a trajetória dele, tendo essa mescla, como o Vini bem disse, em relação à base, ele já tendo uma trajetória consolidada e também ele já tendo passagens relevantes no profissional, vejo com bons olhos. Em relação muita gente elogiou a passagem dele pelo próprio Botafogo. Naquela altura, em alguns momentos, ainda mais quando foi na própria pré-Libertadores, não sei se vocês se recordam, mas o Bragantino, ele estava numa situação, tanto na Libertadores quanto no Paulista, parecia que eles estavam jogando de qualquer jeito. E o Bragantino teve condições, inclusive, de se classificar e jogando bem no jogo de ida lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, para depois fazer a volta aqui em Bragança. Então, num primeiro momento, eu ficava pensando assim, poxa, mas será que é porque o adversário estava muito fraco e ele já tinha um time mais ou menos encaixado, como era o Botafogo, que acabou, inclusive, vencendo a Libertadores, ou de fato ele conseguiu dar a cara dele, assumiu um incêndio, né, e conseguiu ali mostrar que o trabalho dele ele pode conquistar mais títulos relevantes, inclusive o título que ele ganhou pelo Inter foi a Copinha de 2020, né, do auge da pandemia, então, contra o Grêmio, inclusive. Então, até as primeiras declarações dele, né, vocês que tiveram lá na coletiva, ela me causou uma boa impressão. Isso aí, depois que ele foi anunciado de fato, quando ele foi apresentado, ali eu fiquei com essa segunda sensação. E aí eu gostei bastante das coisas que eu ouvi. Por quê? O treinador anterior, em muitas situações, eu ficava com aquela sensação de parecer uma certa indiferença. Se vencia, se perdia, eram as mesmas expressões, eram quase as mesmas declarações, as falhas, mesmo nas vitórias, elas se repetiam, e mesmo quando vocês questionavam, né, nas coletivas, as desculpas eram as mesmas. A gente ficou aí quase 8 meses batendo nas mesmas teclas dos erros recorrentes da Portuguesa, e eu gostei do que o Fábio disse em relação a ele. Tem um perfil que ele prefere torneios eliminatórios, ele gosta desse tipo de atmosfera, vamos chamar assim, e faltou justamente isso para a Portuguesa nessa Série D. Porque a fase de classificação, você consegue ali ter uma certa regularidade e não necessariamente uma ambição tão grande, dependendo do elenco, para conquistar a primeira posição. É óbvio que ela é necessária para você ter a vantagem dos jogos, né, de volta, né, no caso. Mas nessa situação em si, que ele tem essa gana maior,
a meu ver, para o que a Portuguesa precisa, que é o acesso, e não precisa dar show, a gente só precisa agora se preocupar com o elenco à altura. Legal esse ponto que vocês comentaram, não tinha notado, para falar bem a verdade, do começo de trabalho dele, que ele prefere um começo de trabalho e não pegar aos trancos e barrancos, né? Até achei isso legal porque bateu muito com uma fala dele, quando desligou a câmera, a gente ficou conversando, não sei nem se eu poderia falar isso aqui, desculpa, Fábio, mas ele desligou a câmera e a gente começou a conversar. Ele contou que ele teve proposta de time de Série A, aí eu já não vou falar o nome do time, teve proposta, aí ele recusou, porque ele não queria pagar o incêndio, então também não seria bom para a carreira dele, no momento que ele estava, ser dispensado do Juventude, depois de tomar 6-1 pro Flamengo no Maracanã, no começo do Brasileirão, acho que 6-1 também pro Fortaleza, do Renato Paiva, desculpa, o Botafogo do Renato Paiva, né? E não era bom para aquele momento dele, depois de tantas goleadas, uma passagem final assim do Juventude, ruim, e pelo Atlético Goianiense, que também não estava lá aquelas coisas, e chegar para ir para um outro time para salvar, não seria bom. Então eu achei legal esse ponto que vocês trouxeram, não tinha pensado nele, de fato. Uma coisa uma entrevista recente, uma informaçãozinha que o Fábio soltou, foi na Toca do Leão, dos nossos colegas do programa Toca do Leão, nessa semana ainda, em uma entrevista com o Fábio, ele comentou que quer fechar esse plantel da Portuguesa com 27 jogadores no máximo, e também agregar ali os meninos da base, claro que são destaques, como sempre tem. Ainda mais no último ano, nesse ano, né, na verdade, a gente viu bastante. O elenco é para fechar ali na segunda quinzena de novembro, na metade, né? Essa a gente sabe que é a expectativa, porque muitos jogadores acabam entrando de férias, tem Brasileirão que vai até o final de dezembro praticamente, agora a CBF antecipou um pouquinho, né, esse final do Brasileirão. Os jogadores têm contrato ainda com esses times de Série A, B. A ideia do Fábio é pegar esses jogadores que estão já nesse finzinho, né, de contrato, e às vezes puxar. Às vezes a gente não sabe se um jogador do Vitória, que tá mal das pernas, querendo ou não, um Vitória, um Fortaleza, às vezes quer vir para cá e não mancha tanto a imagem dele sendo rebaixado, a gente não sabe. Mas uma das coisas que eu gostei, acho que eu até queria trazer aqui, o jeito que o Fábio fala, e me passou muita impressão, é que ele conhece muito o mercado, isso é fato. Ele trabalhou com jogadores, assim, fantásticos, né, no Juventude mesmo. Alan Ruschel, Rodrigo San, zagueiro, Nenê, então tem jogadores bons. Gilberto, que já jogou na Portuguesa. Queria saber, pro Paulistão, qual estilo de jogo, quais estilos de contratações vocês queriam que o Fábio Matias trouxesse para a Portuguesa e ali pro pau nesse Paulistão para tentar já arrancar, às vezes, até o mata-mata. Olha, eu acho que teria que seguir muito a linha do que ele falou, né? Assim, não adianta você contratar um time só pro Paulista e esquecer o resto da temporada, porque eu acho que o objetivo principal... Acho não, né? O objetivo principal é a Série D. Então não adianta você montar um time inteiro e desfazer na Série D. E eu acho que seria muito da linha do que ele falou, por exemplo. Você traz alguns jogadores pontuais para fazer um elenco do Paulista, porque o Paulista mais curto quer dizer um Paulista mais difícil, porque vamos supor, a gente não sabe como vai ser o formato, mas se você enfrenta os 4 grandes de São Paulo, mais o Mirassol, mais o Bragantino, que são times de Série A, você já tem muitas partidas complicadas. Então, por exemplo, em 11 datas que são até o final do campeonato, você tem que administrar. Então, por exemplo, você não pode perder jogos fáceis que vão acontecer, né? Então você precisa ter um elenco muito sólido. E claro que você não pode também perder todos contra os grandes, contra o Mirassol, enfim. Então, assim, eu acho que tem que seguir muito a linha do que ele falou, de trazer algumas contratações pontuais para fazer um time de qualidade. Porque, assim, claro, você pode mesclar. A gente viu no último Paulista que tinha, por exemplo, o Cristiano foi o destaque do time e foi quem estava jogando a Copa Paulista e quem jogou essa Série D também. Então você tem esses jogadores que podem jogar o Paulista e a D, mas você trazendo, vamos dar um exemplo aqui, um Gilberto, por exemplo, é um jogador que, pô, pra jogar um Paulista aqui seria muito bom. Vamos sonhar aí, ó, por exemplo, um jogador do Fortaleza, algum meio-campo do Fortaleza que vai sair pra vir jogar um Paulista, é uma ideia muito boa, sabe? Claro que ele pode acabar não ficando pra D, mas é montar uma base. A gente viu isso com o Giovanni Augusto no outro Paulista,
no Paulista retrasado, né? Então, assim, eu acho que é interessante você fazer essa mescla, mas principalmente priorizar jogadores que possam ter essa qualidade para se manter para D também. Sem sombra de dúvida, isso que o Vini reforçou em relação a essa mescla, eu sou extremamente a favor. Chega até a ser uma convicção minha, que o elenco, a princípio, sempre me agradou, no máximo ali, entre 25 a 30 jogadores. Nesse caso, esse ele quer 27, por mim, perfeito. E tem a questão também, sempre até publicamente cheguei a falar a respeito de que numa espinha dorsal de um elenco você precisa pelo menos de 5 jogadores cascudos que tenham ali, de fato, história, experiência, não necessariamente que sejam mais velhos ou não, mas que eles tenham ali, que eles consigam chamar a responsabilidade. Para algumas posições em específico que você tem duplas, como a zaga, a própria lateral de certa forma, volantes, meio campo também, e o ataque, quando você tem essa mescla de um jogador mais experiente, um jogador mais novo, ainda mais que a Portuguesa ela vem aí fortalecendo a nossa base, e a gente teve aí alguns jogadores que merecem algum destaque, o Kevin então nem se fala, esse final aí de Série D dele foi muito bom, a meu ver ele deveria ter até começado o último jogo contra o Misto. Eu olho e eu gostei mais ainda da renovação de contrato dele, né? Vamos reforçar isso também. Para o Campeonato Paulista, é bem isso que o Vini falou. A gente precisa, de fato, ter a atenção plena, considerando que é campeonato de tiro curto, a gente não pode errar, e bem possível que não vai ser o mesmo regulamento que nos salvou na base da sorte em algumas situações. Então, a Portuguesa ela não pode se dar o luxo em relação a isso. Até porque, para a própria SAF, é interessante a questão do dinheiro que o Campeonato Paulista paga. Né? E quanto melhor a classificação da Portuguesa final, melhor vai ser em relação à própria Copa do Brasil e até mesmo em relação à premiação. E tem uma outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre o que a SAF apresentou no início, lá no final de 2024, que é o que eles queriam a princípio, que era mirar em elencos que fosse com idade inferior a 25 anos. E, a meu ver, não tem essa necessidade, até o exemplo que o Vini deu em relação ao Cristiano, em muitas partidas que a gente teve ao longo do ano, ele estava correndo mais que a molecada. Né, que jogadores mais novos, vamos chamar assim, ele tem 38 anos. Sim. Então, a idade em si, como eu falei agora há pouco, ela não é um entrave. Em si, ela pode agregar em momentos cruciais. Né? Até discutindo, acho que não lembro se o Vini estava nessa parte dessa reunião. Eu lembro que foi o Alex Bourgeois que apresentou esse telão, né? Eu lembro disso. Isso. E acho que tava o Luiz Nascimento comigo. O Luiz Nascimento, eu olhei para ele e falei, pô, e se aparecer uma oportunidade de mercado, um cara craque, você não vai gastar com o cara porque você tem esse objetivo? A gente sabe que na prática acaba falando um pouquinho disso para, né, convencer um pouco. Na hora precisava convencer um pouco, né? Então não sei se hoje em dia se já muda um pouquinho esse ponto de vista. O Fábio falou até nessa entrevista com a Toca do Leão, que a Portuguesa não poderia gastar 100 e poucos mil no atleta, 100 não sei o que, para adquirir o passe. Então acho que eles vão tentar arriscar baixo nessa questão de passe livre, jogador às vezes que não está empregado. Então acho que é uma boa também. Já emendando até... Pode falar. O que eu ia falar, ou então jogadores que estão ali naquela faixa dos 6 últimos meses de contrato, que eles podem assinar um pré-contrato. Né? Então, que daí já puxa para D, né? Exato. Já puxa para D. Até emendando, falando de Paulista, o Vini falou que que a gente ainda não sabe como é que vai ser o Campeonato Paulista em si, o modelo, né? Agora com a CBF mudando, o máximo 11 datas, talvez 12 ali, datas de estadual. O Conselho Técnico do Paulistão está marcado para o dia 11 de novembro. 11 de novembro, praticamente um mesinho. Está marcado para o dia 11, tanto da Série A1, mas também da A2.
Então, não se sabe ainda, a federação ainda não sabe se no mesmo dia, no dia 11, vai ser marcado o sorteio. É certo que vai ter um sorteio, mas a federação ainda não sabe. Isso é com o pessoal do marketing da federação ainda não definiram. No conselho técnico, que a gente está tanto falando aqui, são definidos detalhes como cota de transmissão, qual jogo que vai passar, se vai poder, às vezes, jogar fora um jogo em Brasília, como já aconteceu, já vem acontecendo há vários anos, se isso é possível. Tudo é definido no conselho técnico. Apesar de todos aqueles entraves, tudo é definido no conselho técnico. Uma outra questão que o Insta Rubro Verde apurou, conseguiu essa informação, é que o modelo de como será o Paulistão, você acredita, Bruno, mas ainda está em definição. Tem jornalista que fala que está de um jeito, tem jornalista que fala que está de outro, mas a real é que ainda não se sabe ao certo. Mas tem 2 possíveis modelos. Um modelo, 2 grupos com 8 times cada, classificam os 4 primeiros, né, de cada chave, e aí parte para quarta, semifinal. A final só que seria final ida e volta. A outra possibilidade seria igual o formato Champions League. Sorteio entre 4 potes e cada time enfrenta 2 times de pote. Então, de potes diferentes, né? Então, se a Portuguesa cair no pote D, por exemplo, enfrenta 2 times do A, 2 do B, 2 do C. Classificam-se os 8, aí parte para as quartas e assim vai. Esse formato da Champions acabariam sendo por 12 datas, que eu acho que é mais inviável. Mas queria saber da opinião de vocês, qual que seria melhor em cada ponto de vista. Olha, é que eu acho que assim, o Campeonato Paulista ele é um pouquinho complicado de você mexer, porque aqui tem 4 times, assim como no Rio, que fazem clássicos, né? E além disso ainda existe Guarani e Ponte Preta. E claro, outros confrontos, mas dos clássicos mais relevantes. Então eu acho que a federação vai acabar tentando encontrar um jeito de ter o máximo de clássico possível. Porque você pensa, se você faz um modelo de Champions no pote, por exemplo, e no pote 1 você põe Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, você acabou com os clássicos. Você só vai ter um clássico eventualmente nas quartas, na semana final. Então eu acho que o Paulista perde muito com isso, né? E mesma coisa, se você põe Guarani e Ponte no mesmo pote. Tanto que foi muito discutido no último modelo, era muito discutido, mas por que você enfrenta outros grupos? Justamente para ter o clássico, né? E quando a Ponte e o Guarani caíram no mesmo grupo, deu briga. Porque falou, não vai ter o derby de Campinas. Então eu acho que é meio complicado. Eu acho que eles vão acabar optando pelo modelo de 2 grupos, porque você garante pelo menos 2 clássicos na primeira fase, e aí você abre muita brecha, porque, por exemplo, de 8 clubes em cada grupo, a chance de 2 dos grandes classificarem em cada grupo é bem grande, né? Então a chance de ter nas quartas e na semifinal é muito maior. Então, assim, eu acho que eles vão acabar optando por esse, mas vão fazer de algum modo para ter o máximo de clássico possível. Vão fazer uma regrinha, por exemplo, não pode ter 3 grandes no mesmo clube, no mesmo grupo, né? Vão ter que ter 2 e 2. Guarani e pontos separados. Então acho que vai ter muita regrinha entre linhas para evitar e para fazer isso. Mas olhando como campeonato mesmo, tirando essa parte de clássico, eu também sou mais a favor dos 2 grupos, sinceramente. Eu não sei se esse modelo de liga, assim, que você enfrenta mas todo mundo tá na mesma tabela, não sei se me agrada muito. Se fosse uma quantidade de times maior do que é a atual do Campeonato Paulista, até poderia dar certo. Só que é bem isso que o Arthur falou em relação à quantidade de datas, que isso já quase que acaba descartando, né, o método suíço, né, que eles chamam, e até o que o Vini falou em relação a essa canibalização, vamos chamar assim, dos clássicos. Por quê? De ter essa limitação de não poder ter mais que 2 chamados grandes no mesmo grupo, e justamente para que não aconteça esse cruzamento já nas quartas, porque a menina dos olhos da Federação Paulista, ela sempre quer, na maior parte das vezes, que tenha ali os 4 grandes nas semifinais, para garantir os clássicos, né, dali para frente. A não ser que existe um sonho de uma noite de verão, de algum time que seja sensação ali, como já foi a Portuguesa em algumas situações. Infelizmente, a gente já foi prejudicado mais de uma vez. O próprio Santo André já passou
por situações assim, São Caetano, o próprio Ituano, que conseguiu quebrar, meio que furar essa bolha, né? Quando foi contra o Mirassol, de certa forma. Então, em todas essas situações, Osasco também, agora veio à cabeça. Então, assim, de certa forma, para a Federação Paulista, ela ainda, considerando que é o campeonato estadual mais forte, ela vai tentar de tudo para tentar não só atrair o público, mas também tem um outro fator aqui que a gente precisa fortalecer, que é a questão da federação forçar com que os clubes usem os seus elencos principais. Porque nessa primeira fase, né, considerando aí 2 grupos de 8, nas primeiras 4 rodadas a gente pode ter certeza aí que vão poupar, e também com esse adiantamento aí do Campeonato Brasileiro, vai ter ali uma mescla entre jogadores da base com o próprio... com os times profissionais, né, no caso, porque a gente vai ter Copinha acontecendo praticamente no mesmo período, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer um comentário nesse ponto, porque eu acho que, assim, esse calendário acabou, como que eu posso dizer, trazendo um formato meio europeu, se você pegar, né, campeonato começando no início do ano, acabando no fim, que eu acho que, assim, claro, você alivia um pouco a carga de jogos, só que, cara, janeiro, por exemplo, você já vai ter a Copinha, que já era um campeonato de tipo assim, pô, vamos todo mundo assistir a Copinha, porque ainda não começou nenhum campeonato oficial, então vamos todo mundo focar na Copinha, sei lá o que, apoiar a base. Por exemplo, vai começar a Copinha, aí já começa o Paulista. E aí você não vai adiantar as férias dos jogadores principais, porque dia 28 já tem brasileiro. E aí, tipo assim, você pensa, porque vai precarizar não só o estadual, mas vai precarizar a Copinha. Então, assim, porque vai todo mundo, pô, Brasileirão, os times vão tirar. Então, eu acho que esse Paulista ainda vai ter muita surpresa, porque a gente vê que, tirando o Palmeiras, os outros grandes já estão cambaleando bastante há um tempo, né? E aí você, por exemplo, você põe o time reserva, mas, por exemplo, tem o Mirassol em ascensão, o Bragantino muito bem, o Novo Horizontino, caso suba, o São Bernardo que subiu para B, a Ponte que tá bem embalada. Então, assim, eu acho que vai ter bastante surpresa nesse Paulista. Mas, assim, você tá precarizando os campeonatos, né? Você tá focando nos campeonatos elite do Brasileirão, só que, cara, vai matar a Copinha. Eu fico pensando nesse lado, sabe? É um ponto complicado. Antes começava até tarde o Paulista para dar ênfase na Copinha. E querendo ou não, uma visão já assim, dentro de campo, pô, a gente não pode apitar a molecada com um juiz ruim porque é molecada. Então, às vezes, você tira... É muito legal essa questão que o Vini trouxe, porque você tira juiz bom, vamos falar assim, o Rafael Claus vai apitar uma Copinha? Não vai. Às vezes uma final vai, mas no mesmo dia você vai ter um derby. Por que o Rafael Claus vai querer apitar, entende? Então, talvez isso aperte tanto o calendário que vai dar essa asfixiada que talvez prejudique um pouco. Acho que tanto para a visibilidade da Copinha, que a Copinha é um campeonato, é o único no campeonato no mundo que são 128 clubes só de base disputando, do Brasil inteiro, que vem só para São Paulo, que é um torneio assim bizarro de tão gigante que ele é, essa é real. Então, acho que sim, diminui um pouco, mas claro, não é só a federação que pensa nisso, é a CBF, né, até maior. Conversando com o pessoal da federação, eles estavam até preocupados, perguntando até para a CBF, depois da divulgação que o departamento de competições da CBF fez, de todo o calendário novo, a federação teve que perguntar para a CBF que dia poderia começar o Paulistão para não asfixiar, para dar mais ênfase à própria Copinha. Então foi ruim até para a federação essa parte. E, cara, às vezes você tá... Os clubes, assim, que estão na Série A, estão com muito jogo, Aí você vai lá, cria mais um campeonato para quê, sabe? Acho legal esse ponto. Mas mudanças no futebol que até na Série D teve. Na Série D que até teve, que a gente pedia. A gente já vai falar um pouquinho disso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. A gente já puxa da Série D. Desse coisa de calendário só tem aquele ponto, né? Que ainda vai ter a Copa Sul-Sudeste. Então, assim, Isso. você ainda vai colocar mais coisa. Que, tipo assim, claro que quem vai participar
eu tava vendo um post, por exemplo, se tivesse tido esse ano, os clubes que iam participar, aqui de São Paulo ia ser Bragantino e Novo Horizontino, no Rio ia ser Nova Iguaçu, e salvo engano ia ser Maricá, aí ia ser Atlético Paranaense e Criciúma, se eu não me engano, sabe? Um campeonato que você ainda vai entuchar mais, claro que é pra, se um time grande não tá na Conmebol, não sei o quê, mas é meio complicado entender algumas decisões, né? Sem contar que teve esse aperto, né, do calendário pela Copa do Mundo, né, óbvio. Vai começar, se eu não me engano, o estadual começa 11 de janeiro, a Copa do Mundo começa 11 de junho. Então, é um mesinho ali que paralisa. Série D, fiquem tranquilo que não paralisa. Campeonato bom nunca vai paralisar. Assistindo Brasil e Cabo Verde diretamente de Madureira. Pô, Bruno, a gente tava em Nova Iguaçu, tava rolando Champions League. O que foi melhor? Final da Champions League. Aí não, pô. Tem que ser aquele jogo em Nova Iguaçu e ainda por cima teve, né, polêmica para todos os gostos, né? Uhum. Aquele passe para trás que consideraram impedimento. Bizarro. Esse ponto da arbitragem aí, ele é muito importante, viu? Porque essa quantidade de jogos aí vão usar como desculpa. Isso aí podem ter certeza. Enquanto não profissionalizar, a gente vai... os problemas, eles vão só aumentando. Não precisa ir muito longe. Agora me foge o nome do árbitro, mas teve um caso que o árbitro apitou, foi um clássico aqui em São Paulo, 24 horas depois, acho que não chegou a 24 horas, ele foi apitar um jogo na Arena do Galo. Foi recente, acho que foi final do mês passado. O cara passou mal. Então, assim, se você não tem a quantidade de árbitros necessários, quantidade de árbitros bons para a situação, por que você vai apertar tanto assim se nem os árbitros conseguem, sabe? E você tem que afastar um monte porque dá um monte de polêmica, né? Aí tem que afastar um, afastar outro. E tem só um outro comentário que eu queria só complementar, que é o seguinte: essas duas temporadas, né, de 2025 e a de 2026, elas estão, assim, literalmente sufocadas por conta das duas Copas do Mundo. Porque essa atual que a gente está, ela já está espremida por conta da Copa do Mundo de Clubes. E em 2027 vai ter a Copa do Mundo Feminina, só que ela não vai impactar tanto assim em relação a essas datas, né? Porque os dois calendários, eles são independentes. Mas e as agendas dos estádios? Será que não vai ter impacto? É bem possível que sim. Eu acho que é bem capaz eles paralisarem algumas coisas, por exemplo, eles colocarem, vai ter, sabe, essa sul-sudeste aí da vida, mas eu acho que brasileiros, essas coisas, eles vão acabar paralisando. Porque senão vai dar muito... Paralisa depois pela Copa América. A Copa América é 28? Tô enganado. O último foi... Nossa, então... 23. Nós estamos piorando a situação. Vai ter que acostumar todo ano ter pausa. O negócio vai ser esse. Porque a Copa do Mundo Feminina, ela vai ser onde? No Brasil. No Canindé, né? Não, no Canindé não, pelo amor de Deus. Já vai estar em reforma. Todos os jogos femininos estão sendo no Canindé, praticamente. Então... A copinha feminina vai ser, isso é fato. Verdade. Vini, vamos falar das mudanças da Série D? Você quer puxar essa? Pode ser, vamos lá. Primeiro, subiu o ponto, né, de que a gente tinha tido muita discussão sobre como que ia ser o novo formato da D, se iam subir os clubes, se iam mudar o formato só, enfim. E a gente viu aí que aumentou, né, a quantidade de clubes da D aumentou bastante, né? Salvo engano, mudou para 92, não foi? Não lembro o número exato. 92, né? Então, assim, claro que você vai ter que ter uma mudança de formato, que é o que a gente vai abordar agora. A principal mudança é que vai ter mais um mata-mata e não vai ser aquele formato de 8, se eu não me engano, 8 grupos, né, que a gente estava acostumado. Agora vão ser ainda mais regionalizado, vão ser grupos de 96 clubes, o Bruno colocou aqui, isso aí. Agora vão ser grupos de 6 clubes, onde avançam 4, daí você tem
um mata-mata e vai avançando, né? A grande diferença é que agora, se você fica entre os 32 melhores, se eu não me engano, é nas oitavas, você já tá classificado para a próxima Série D, independente se você for eliminado ou não. Isso. Agora serão, claro, fazendo essa conta, 16 vezes 6 clubes, dá um total de 96 clubes mesmo. Então serão esses grupos um pouquinho menores, mas com mais gente classificando, querendo ou não, que atualmente eram 8, e era só 4. Agora serão 480 partidas no total de uma Série D. Os principais impactos positivos que a CBF destacou é que a partir dessa Série D dá o acesso à terceira fase da Copa do Brasil para o campeão. Então o campeão, que hoje seria o Barra, por exemplo, já teria o acesso à terceira fase, não precisaria enfrentar, por exemplo, um Botafogo da Paraíba. Isso já daria também uma maior inclusão nacional, um calendário mais estável e previsível, estímulo à performance e planejamento, fomento econômico local, transição mais equilibrada com as outras divisões e maior impacto econômico na cadeia produtiva. Vai dar um aumento de praticamente, no total com a Série D inteira, vai dar um aumento de 510 partidas de hoje para 610 partidas. É muita partida. Só fazendo uma correção, eu falei 480 partidas, era só na fase 1. Então, só na fase 1, esse todo é só isso. Só isso de 400. Então, é um novo formato. Acho legal que agora vão subir mais times para a Série C, porque a partir de 27 a Série C fica com mais equipes. Agora, quem chegar ali na semifinal, quem chegar nos playoffs, nas quartas de final, desculpa, quem chegar nas quartas de final não avançou para a semi, vai disputar um playoff entre 4 equipes, as 2 melhores equipes sobem, assim como quem foi para a semifinal. Então são 6 acessos. Um bom formato, né, Bruno? Eu acredito que ele seja mais perigoso do que o atual. Por incrível que pareça, por mais que tenha essa repescagem, por mais que ela tenha uma roupagem aí que ela democratiza o acesso a mais times, e ainda mais se a gente levar em conta esse prêmio agora, né, para o campeão de conseguir uma vaga da Copa do Brasil, achei interessante até em relação a isso. Só que a gente, nessa Série D principalmente, né, nessa retomada da Portuguesa em competições nacionais, né, nesse ano específico, vocês tiveram a experiência de ir em loco, acompanhar as partidas, e vocês viram as questões ali de infraestrutura que encarecem isso, se tratando de Sudeste. Sim. E aí que é o meu ponto, meu alerta em relação a isso. Em outros lugares, em outros estados, a qualidade do gramado péssima, a infraestrutura também muito ruim. Alguns clubes praticamente assim, semi-profissionais, se a gente levar a ferro e fogo, porque ali tiveram algum tipo de injeção de empresários ou prefeituras. Isso daí eu vejo com com um certo temor. Vou usar o termo desta forma, porque o futebol ele precisa sim ir para uma rota de profissionalismo, né? E claro que a região ela se fortaleça, que a economia ela movimente e que a roda da fortuna ali ela gire e todo mundo consiga aí progredir. Só que aos trancos e barrancos também não dá muito certo. Então a Série D, da forma como eu assisti esse ano, né, Portuguesa à parte, né, acompanhei alguns jogos aí até das fases seguintes e inclusive a própria final, os 2 jogos da final, eu vejo como, ao invés deles melhorarem a competitividade e elevando a barra para que acompanhem essa barra, eles estão simplesmente avacalhando em muitos pontos. Essa história de aumentar a quantidade de times da Série C é outro ponto que eu também não concordo.
Porque a Série A, B e C, a meu ver, as 3 deveriam ser já em pontos corridos, com 20 times no máximo. 38 datas para cada uma dessas competições já é um absurdo. Se fossem 18, em alguns países europeus são assim, né, as divisões. Por mais que o Brasil tenha dimensões continentais, a gente precisaria ter esse formato já padronizado. O Brasil, por ter essas dimensões continentais, poderia ter mais divisões. Só que se a CBF não está dando devida atenção na Série D, imaginem o nível que seria uma Série E. Então, essa inflada que deram na Série D, ela aumentou o problema. E a Portuguesa, né, falando aqui do nosso time do coração, ela precisa mais do que nunca desse acesso. Por quê? E depois de 2027, que não vai ter mais essa quinta, essa sexta vaga? O negócio vai continuar muito complicado para subir. Porque os times que avançam ali para o playoff, considerando que agora a gente vai ter mais jogos de mata-mata, né, no caso, eles entram como franco-atiradores. Foi o que o próprio misto fez. Então, não valeu de nada, no final das contas, que a Portuguesa fez uma primeira fase boa, vamos chamar assim, nas estatísticas. Porque mesmo que tivessem aí essa quinta e sexta vaga nessa edição, a Portuguesa não ia conseguir o acesso. Sim. A gente foi embora logo de cara. Então, assim, eu tenho alguns... Eu não tenho um temor em relação à Portuguesa. Eu falo em relação ao contexto geral. A Portuguesa que tem obrigação de se fortalecer, de investir, de fato. Se vai ser a maior folha, isso aí é consequência, mas ela precisa montar um elenco para conseguir esse acesso. E a CBF, assim, mais uma vez, ela aprontou das dela. E assim, eu concordo com o que você falou, porque assim, quando foi discutida a possibilidade de subir a quantidade de clubes, eu mesmo tinha achado um absurdo, né? Porque assim, você já pega a Série D, que já era muito time, já era muito difícil, você aumenta para 96, cara, assim, é uma precarização muito grande, né? E eu concordo com o que você falou da Série A, B e C. Tipo assim, eu não vejo um mundo onde a Série C tenha que ter mais clube. Porque assim, o formato atual eu acho que é válido, sabe? Eu acho que aquela primeira fase de pontos corridos, depois um quadrangular ali, eu acho legal, eu acho uma quantidade boa de clubes, eu acho que, tipo assim, você mantém uma competitividade boa, porque, cara, você imagina, por exemplo, você vai estar na Série C, mas vão ser rebaixados 4 para D e 4 sobem para B. E o resto vai ficar num limbo ali da C, por exemplo, tem muitos clubes que já ficam assim na B. Por exemplo, o CRB tá há 20 e poucos anos na B. O Botafogo da Paraíba tá não sei quantos anos na C. Então vai ter muito clube que vai ficar naquele limbo. Claro que você tá com um calendário garantido e tudo mais, mas eu acho um pouquinho preocupante também, sabe? E você aumentando, você vai ter mais de 20 clubes que vão ficar ali, rodando naquele limbo ali da Série C. Então eu acho um pouquinho complicado. E falando da D, claro que o problema não são os times que vão disputar a D, porque assim, o time teve o merecimento dele para classificar. Mas, por exemplo, você vem aqui para São Paulo, por exemplo, quem ganhou a vaga para D foi o Água Santa, que foi rebaixado. Então, assim, o clube que foi rebaixado no Paulista vai ter como premiação uma vaga para D. O que eu acho meio estranho, né? Porque, pelo menos ao meu ver, quem mereceria mais, por exemplo, seria o clube que subiu pro Paulista, né? Por exemplo, a vaga pro Capivariano, pra mim, seria muito melhor do que você dar pro Água Santa, porque o Água Santa vai agora fazer um time pra 2 e vai pra D. Se já é complicado a tarefa da Portuguesa montar um time pro Paulistão e pra Série D, imagina pro Água Santa que tá na A2 e na Série D. Então, assim, o Capivariano poderia montar um time muito bom pro Paulista e manter uma base pra D, sem problemas. Aconteceu com o Monte Azul, né? Exato. O Monte Azul na Série A3, tendo que administrar um time na Série D, então é meio complicado. Claro que pode acontecer, né, um time de Série A4 pode ganhar a Copa Paulista e pode, o Comercial quase chegou na final, pode acontecer, beleza, aí foi merecimento do clube, mas eu acho que o método da CBF também tá um pouco complicado, sabe, você vê um nível de alguns times, principalmente na região norte e nordeste, que estão se classificando, que você vê que o time não tem estrutura pra jogar a D, sabe, porque o clube nem tava preparado pra ganhar uma vaga ali. Então eu acho um pouquinho... E muitos priorizam a Copa do Brasil, inclusive, isso pensando na questão da grana, isso independente da região.
Sim. Uma coisa que eu ia só comentar com vocês, que tá lembrando bastante essa fase que a gente está vivendo, ainda mais nessa virada aí de regulamentos, que daqui para 2027 tá muito parecido com o que foi a adequação da era dos pontos corridos. A partir de 2003, né, que começou, né, no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro foi reduzindo a quantidade de times na Série A. Sim. E esses times eles foram indo para B, e aí a Série C, que até então era a última divisão, ela foi se readequando, ela ficou ali com o resto, e aí depois com a criação da D é que eles readequaram para que todos tivessem 20. E aí entra nesse ponto que vocês comentaram em relação a esse limbo para conseguir acesso. Porque a Portuguesa, por exemplo, em 2005 não subiu, foi para o quadrangular final, só subiam 2. Só que naquela altura caíam mais times. Sim. É que a gente fala de Série D porque é tão triste uma Série D. É tão triste que se a gente não for tão longe também, a Série C que a gente está falando desse limbo, para quem não acompanha, para quem não vê tanto, Série C, se você não classifica para o quadrangular final, que é jogo ida e volta, ou seja, são 7, se não estou enganado, 7 partidas, né? 6. Não, são 6. São 6. Porque 6, você né? joga Ida e volta, se você for para o quadrangular final. Você vai jogar mais 6 partidas. Não, desculpa. Então são mais 6 partidas em cada quadrangular. São mais 12 partidas no total. Então, mais 12 partidas. Se você pegar 12 partidas, vamos jogar igual a Série D, 12 semanas. Cara, a Série C também acaba muito cedo. Muito cedo. Eu acho que eu falei aqui, foi em algum pré-jogo, alguma análise. Pro atleta é muito ruim. Eu já ouvi atleta me falando que se eu for desclassificado da Série D na primeira fase, foi praticamente o que a Portuguesa fez, praticamente, por uma semana, sim, vai 2. Sim. O cara vai ficar de agosto foi quando a Portuguesa foi eliminada, começo de agosto até janeiro sem jogar um jogo. Janeiro. Quantos atletas a Portuguesa tem, por exemplo, do seu elenco que não foram emprestados? Pegando a lista aqui de gente que não foi, que está com contrato, desculpa, a gente tem Robson, Pedro Henrique, Denis, Kevin, Everton, João. Rapidinho já falei alguns só, não falei todos. Então, são jogadores que vão acabar sendo até prejudicados pela carreira, mas também pelo físico. Aí chega no Paulista, tá um pouco inferior. Então, isso prejudica um pouco. Isso prejudica de fato um pouco. Tem esse aumento de partidas na Série D? Tem. Vai ter um pouquinho mais de datas, mas nada tão a mais, assim, querendo ou não, para essa vida, para esse emprego que é do atleta, né? Agora, até falando dessa questão de regionalização da Série D, só terminando da Série D aqui, Portuguesa a gente espera, depois do que a gente passou nessa Série D, né, Vini, para conseguir ir para Saquarema, esses lugares gostosos de ir para assistir a Portuguesa, a Portuguesa deve ter Mato Grosso. Para ir para o Mato Grosso, que a gente quase foi. Deve ter agora na Série D um grupo mais regionalizado ainda, ou seja, um grupo só de paulista. Isso porque com a vitória do 15 de Piracicaba na Copa Paulista agora, no último final de semana, o 15 escolheu a Série D. Com isso, os grupos de paulista, claro que teriam um de fora, mas por enquanto, se seguir essa risca, seria Água Santa, Portuguesa, 15 de Piracicaba, Velo Clube e Noroeste. São 5, falta 1. Aí a gente fica em dúvida quem que seria o faltante, mas se for regionalizado já ajuda muito, isso é fato. Esse me preocupa, porque a cara da CBF, por causa desse dividir, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro em 2 grupos e colocar metade de São Paulo aqui, metade do Rio aqui. É a cara agora, da CBF, por causa desse agora Rio então, de Janeiro tem Portuguesa. Pouso Alegre que é ali do lado, porque o Pouso Alegre ganhou a vaga via ranking, por exemplo, porque tem uns clubes de Minas que é aqui, 6 horas de Pouso Alegre, né? Ao invés de você pôr o Pouso Alegre, não, vai dividir metade. É a cara da CBF fazer isso. Que agora o Rio de Janeiro, querendo ou não, tem Madureira. América. Tem América, Portuguesa do Rio. E Maricá.
5, certo? Ó, peraí que eu tenho a tabela aqui dos clubes que estão. Deixa eu confirmar pra você, ó. São Madureira, Sampaio Correia, América Portuguesa, Nova Iguaçu. E Maricá, são 6. São 6. Então, dá pra ver o Pouso Alegre pro nosso. Dá pra pensar. Dá. Até porque os de Minas Tomara, são porque aí a Uberlândia. distância... Foi, Bruno, desculpa. Não, a distância é bem mais próxima, né? No caso, Pouso Alegre é mais perto do que pro Rio. É. Muito mais. Só para terminar essa parte de elenco, tudo também, a Portuguesa já voltou a treinar com o Fábio Matias. O Fábio Matias já iniciou a preparação em campo, mandou na última semana os trabalhos físicos também já em campo, com bola. E na representação, claro, até o momento, já são 17 atletas que estão com o Fábio, que o Fábio está analisando, querendo ou não. Temos os goleiros João Paulo e Rafael Pascoal, os defensores, ali a primeira linha, né? Alisson Dutra, que o Bruno gosta, Carlos Eduardo, Cauã, Pedro Henrique, Robson e Ciência, meias, Denis, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas. Atacantes, Cauari, De Paula, Everton Messias, Cauê Dias, Kevin Coloni e Lohan. Tem uns jogadores que ainda estão emprestados, é verdade, contratos até o final do ano. Algumas situações estão sendo vistas ainda pela SAF, se podem voltar, se fica até o final do ano. Do Eduardo Biazus com o CSA como foi rebaixado para a Série D, está tendo um corte de gastos lá enorme, porque a gente sabe como a disparidade financeira de uma série para outra é enorme, ainda mais indo para uma Série D. O Eduardo Biazus deve retornar à Portuguesa, já fizeram ali um trato com o CSA o quanto antes, essa é real. Já Gustavo Henrique zagueiro, Tauã volante e Igor Torres atacante, que estavam com o Caxias Série C, vão voltar para a Portuguesa na semana que vem. Isso já é certo. Então são mais 3 atletas, contando com o Bias, os 4, que o Fábio vai poder analisar. Quem que desses caras aí, se acabasse o contrato hoje, se precisasse, que renovaria, que ficaria pro Paulista? Só desses 4 ou de todos do resto que tá emprestado também? Vamos dos emprestados agora. Ó, falando desses 4 primeiro, eu acho que o Gustavo Henrique e o Biasos, como a gente já falou aqui, eu acho que não são jogadores para se dispensar, principalmente para um Paulista e para o Madê. Eu acho que são 2 zagueiros muito sólidos. Podem não ser titulares, podem vir alguém um pouco mais diferenciado, que acabe jogando, beleza, mas eu acho que são 2 bases muito boas. O Tauã, eu acho que para o Madê é muito importante, porque você precisa também ter jogadores que conhecem o clube. O Tauã eu acho que é incontestável, né? A história que ele tem aqui. O Igor Torres, sinceramente, pode ficar por lá. Nas palavras bem singelas. Achei que fosse para renovar. Não. O Cristiano tá muito bem no Londrina, né? Ele fez um dos gols importantes, deu assistência pro gol do acesso do Londrina. Do acesso não, pra ida da final. Do acesso também. O Matheus Leal saiu de vez, né? Se eu não me engano. E aí Sim, tem o pessoal que tá na Série A, né? Tem o Bertinato, que eu acho que vai ficar pelo Mirassol, porque como a gente discutiu aqui uma vez, não lembro se a gente acabou falando isso aqui na gravação, o Mirassol tá com os goleiros para contrato para acabar, né? O Walter provavelmente vai renovar, o Muralha e o Tomazella estão para acabar o contrato. Então é muito capaz que eles fiquem com o Bertinato para manter como segundo reserva, como terceiro goleiro. E aí tem o Maceió e o Hudson, que aí eu acho que cabe ao Fábio avaliar. Eu acho que o Maceió ainda pode ser bastante útil numa Série D, porque, sinceramente, o Maceió, apesar de tudo, ele tem uma qualidade muito melhor do que metade dos atacantes que passaram aqui na Série D. Se você for ver, ele é um pouco mais experiente, né? Apesar de ser muito novo, ainda é um pouco mais experiente. E o Hudson, eu acho que é uma avaliação do Fábio para ver se é o estilo de jogador que ele quer. Boa. E da minha parte, eu assino praticamente tudo que o Vini falou até aqui, eu concordo. A única coisa que eu acrescentaria seria em relação a ver alguns jogadores que não foram tão bem
nessa reta final de Série D, como que aconteceu na última partida, até nos próprios pênaltis, enfim, o próprio Cristiano, o Biazos também, em relação a como esses jogadores, Kawari também é outro, isso aí eu falei até na live na segunda-feira, que eu gostaria de ver esses jogadores com o Fábio para saber como que é a postura deles com um estilo de jogo diferente. Tem uma outra coisa no discurso do Fábio que eu gostei bastante, que eu acredito muito da forma como eu vejo futebol, que é a questão do treinador, ele precisa saber trabalhar com as peças que ele tem e com as condições do jogo e o adversário. Ele saber ali fazer as adaptações de acordo com as circunstâncias. Ele não pode simplesmente morrer com as convicções, manter o time engessado e ainda mais sabendo que tem alguns erros repetidos e morrer com essas convicções. Não pode ser assim. Então, eu gostei dessa flexibilidade, vamos chamar dessa forma que o Fábio tem, e eu gostaria de ver esses jogadores com ele para ver como que eles vão render. E o Vini, ele tocou num ponto que eu não cheguei a falar sobre, mas eu gostei bastante, que é justamente essa questão do Maceió, e eu coloco no mesmo cesto que o Hudson, que é a questão se eles querem, de fato, jogar na Portuguesa. Considerando aí que eles jogaram em divisões superiores agora recentes. Então, pode ser que, por conta dessa brecha, né, que a Lei Pelé ela dá, simplesmente se eles falarem, não quero jogar mais e vamos seguir aqui nosso caminho, continua como empréstimo e segue. Então, são esses os meus pontos. E aí, em relação a goleiro, eu tenho aí pelo menos uma certa segurança, considerando que a gente tem da nossa base. Se o Bertinato voltasse, que eu também acredito que não vai acontecer, seria bem-vindo. Gostei do desenvolvimento dele aí ao longo da competição. Então, boa parte das críticas aí que eram feitas, ele conseguiu ali limpar a barra. E tem o detalhe que tem o Rafael Santos ainda, né? Que tá emprestado pela Chape. Eu esqueci desse detalhe. Isso. Tem ele e tem o Estevam, né? Verdade. E tem o Éricles. Tem o Éricles também que tá machucado, mas ele tá lá na segunda divisão de Pernambuco. No América de Pernambuco. Não, e só fazer um comentário. Pode falar. Uma coisa, por falar em machucado, Hipólito. Verdade. Sim. O Hipólito que tem contrato até... Peraí, deixa eu ver na minha colinha. Outubro, até esse mês. Então o Hipólito tem que renovar automaticamente. Já considera esse outubro com aquela extensão por conta da lesão? Não, sem considerar, é o contrato original. É o original, tá. Entendi. O original, aí imagino que ele renove ali por mais uns 6 meses, no mínimo. Acho que até o final do Paulista. Bem capaz de eles fazerem contrato até o final do Paulista. Sim. E só fazer um ponto que o Bruno falou de versatilidade de posição, né? Eu acho isso muito legal do Fábio avaliar, justamente porque, assim, a gente viu que, por exemplo, o Cristiano, ele teve muito problema quando ele mudou de posição, né? Com o Cauã. Ele jogou, a gente sabe a qualidade que ele tem na posição dele. Tanto que ele tá jogando lá no Londrina e ele tá bem pra caramba. Eu comparo muito ele com o Elvis, né? Que é um cara que já tem uma idade mais avançada, mas que, assim, quando tá na posição, cara, faz chover. Mas fora tem alguns problemas, e aí a gente tem que ver se era questão do treinador, se é questão do jogador, né? Por isso que eu acho que essa avaliação é legal. E outro ponto que eu acho também que o Maceió é válido, porque a gente viu ele atuando em muitas posições no ataque, né? A gente via ele de ponta esquerda, direita e de centroavante. E ele sempre tinha um desempenho legal. Na Copa Paulista, que ele foi artilheiro, ele foi sempre jogando em várias posições. Então acho que é uma coisa pro Fábio avaliar, assim como o Tauan e o Portuga são outros dois que eu acho que são muito versáteis também. Portuga que tá no elenco ainda. Concordo. Boa. Só para finalizar, acho que de vez aqui, quero finalizar falando mandar uma mensagem, eu já devia ter começado, antes que eu esqueça, já falar aqui. Tem mais algum assunto pra gente falar ou esqueci alguma coisa? Acho que é isso. Passamos por tudo, Bruno? Pois é. Que resumão que a gente deu, hein? Só mandar uma mensagem também pro
os familiares, amigos, mas também quem acompanhava. Desde já também esse programa foi uma homenagem para o narrador e também amigo de, não vou falar arquibancada porque ele não assistiu na arquibancada, mas também de cabine de imprensa, vai. Um amigo de cabine de imprensa, Paulo Sodati. Esse programa foi uma homenagem para o Sodati, que infelizmente nos deixou recentemente, na última semana. Então, Sodati, esse programa foi para você. Tomara que em breve a gente veja uma Portuguesa, a Lusa Veneno, gloriosa, vencendo, quem sabe, conquistando bem esse Paulista. E eu vi um comentário que eu falei, puta, é verdade, isso aí eu não tinha pensado. A gente falava tanto de arena, e a gente não vai ter o Sodati na arena. Até comentando, a Arena Canindé, só para vocês falarem, pô, não falando da Arena Canindé. A Arena Canindé hoje vive em impasse burocrático. Tá a questão da prefeitura, tem que autorizar uma obra ali, uma obra aqui, querendo ou não, as ruas da Portuguesa ali em torno são muito estreitas. Ali não passam 3, 4, 5 caminhões de uma vez. Você tem que prever que às vezes pode ter um evento na marginal, pode ter um imprevisto na marginal, né? Desculpa. Pode ter imprevisto na marginal que vai atrasar uma obra da Portuguesa. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser extremamente cautelosamente ali feito uma estratégia para fazer a Arena da Portuguesa. Então, pessoal que às vezes implanta notícia ali, aqui, para cair entre a torcida da Portuguesa. Hoje mesmo eu vi uma de um veículo com uma baita credibilidade, que a Portuguesa ia vender sua SAF, que a Portuguesa não teria mais a Arena Canindé. Então, gente, calma. É previsto que comece só depois do Paulista, muito depois do Paulista. Mas aí, jogaria uma Série D no Canindé? Ou fica pro Pacaembu? Qual a opinião de vocês? Aí a gente finaliza. Eu acho que a Série D, eu acho que aí já é demais, né? Eu acho que aí já vai passar um pouquinho demais o prazo, né? Eu acho que o Paulista tudo bem. É válido você jogar o Paulista lá, até porque vai ser mais curto, né? Eu acho que é válido você jogar alguns joguinhos ali, fazer a despedida 3.0, porque, né? Chega de despedida, já deu. Mas eu acho que o Paulista é válido, mas eu acho que pra Série D aí já... Mesmo que não comece as obras, eu acho que aí já tem que fechar mesmo e pensar no futuro. Precisa ter essa definição logo, né? E ainda mais pensando no projeto esportivo. O estádio, ele também faz parte disso. Então, a SAF, ela precisa que as duas vertentes, elas precisam estar bem alinhadas em relação ao que eles querem para a Portuguesa no médio prazo. Vamos considerar aí para os próximos 5 anos, pelo menos, né? Se a obra vai durar de 3,5 a 4 anos, isso é uma questão mesmo que vai depender, né, da complexidade do projeto. Mas a Portuguesa, ela precisa ter uma definição. E concordo com o Vini em relação a essa questão. Campeonato Paulista, tiro curto, a gente consegue segurar as pontas no Canindé. Isso é importante até para conectar o time com a arquibancada, que é algo que a gente teve aí um abismo nos últimos meses. E para a Série D, se for o Pacaembu, o apelo que eu faço aqui, da mesma forma como eu fiz no Netlusa tantas vezes e na minha página, torcedor, compareça. Porque o Pacaembu, ele, até por conta da distância da arquibancada para o campo, os espaços que a própria polícia ela fez ali, que a nossa torcida ficou ali na frente das tribunas, basicamente dá um clima de quase campo neutro. E no Canindé isso aconteceu pelo público baixo em algumas situações. E quando essa atmosfera de campo neutro ela acontece, dá muito mais brecha para o adversário se crescer e da mesma forma também a arbitragem ela se dar ao luxo de não ser tão perfeccionista assim. Então são essas os meus pontos de atenção. Perfeito. Então, agora sim, passamos por tudo. Teremos então uma despedida da despedida da despedida, a despedida 3.0, como disse o Vini, do Canindé. 4 datas, como disse o Marco Antônio
na coletiva do Fábio Matias, 4 joguinhos, dá tempo de aproveitar ainda. Então, rapazes, é isso, mas antes, Bruno, é difícil, mas para quem não te conhece, onde posso encontrar Bruno Lucena? Nesse arroba aqui embaixo, aqui, ó, arroba Ligas e Lances, é a minha página que eu falo sobre futebol. Eu preciso aí pegar mais firme também, por conta até da rotina de trabalho e também fazer mais postagens, colocar aí alguns cortes aí de participações em algumas lives, até aqui também eu gostaria de colocar aí um trecho aí da participação. Quem quiser mandar mensagem, fica à vontade, sou super aberto em relação a isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Conversar sobre futebol com quem entende é a melhor coisa que existe e em alto nível. Vocês estão sempre de portas abertas aí, tem os meus contatos e fiquem à vontade aí, pessoal, para novos convites futuros. Obrigado mesmo de coração. E deixo aqui também as minhas condolências à família e amigos do Paulo Sodati. Um grande abraço. Muito bom. Vini, suas despedidas, por favor. Vamos lá, agradecer o Bruno por aceitar o convite, né? Por participar aqui desse quadro que a gente vai fazer mais frequente. Mas temos que fazer. Prestar meus sentimentos à família, aos conhecidos, amigos do Sodati, a quem assistia também, né? Principalmente para o nosso companheiro Luiz Gaspar, né? Eu falei com ele durante essa semana. É uma pessoa que era muito ligada ao Sodati, né? Trabalhava diretamente com o Sodati, que ficou muito abalado com a notícia, né? Então, dedicar esse programa ao Sodati, aos familiares e ao Gaspar também. Perfeito. A gente pegou desprevenido essa aí, mandar também um abração pro Gaspar. Gaspar, sabe que sempre que precisar, está de porta aberta aqui. Estamos aqui sempre que precisar. Você sabe que pode chamar. Ele falou que estava um pouquinho desanimado agora para continuar cobrindo Portuguesa. Rapaz, se essa água pegou, se já bebeu dessa água, já era. Vai ter que continuar agora. Não desanima não, que a gente vai estar por aqui para dar essa força. Independente de onde seja, a gente está sempre à disposição, sempre com as portas abertas, se você quiser falar um pouquinho. Tá em casa. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui. A gente vai fazer um pouquinho mais desse quadro novo, trazer um pouquinho mais de vídeo. Pode puxar tanto a minha orelha esquerda, mas puxa a direita do Vini também. Às vezes com a rotina a gente fica um pouquinho atrapalhado, mas a gente vai tentar trazer mais. Até o Paulistão, o sorteio, é certeza que a gente traz para falar bastante das competições da Portuguesa no ano que vem, sempre tentando deixar você o máximo possível assim atualizado. Na hora a gente não sabe tanto do YouTube, a gente fez um compiladão aqui para você que não reparou, a gente fez um compiladão, um resumão dos últimos um mês da Portuguesa, mas o importante é trazer bastante conteúdo com esses caras aqui do nosso lado, que são feras demais. Então, obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. E a gente se vê na próxima. Obrigadão, pessoal.